Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora você acompanha as principais reportagens da semana. Vamos juntos! E em nota divulgada pela ANEEL, as contas de luz do mês de fevereiro vão estar na bandeira verde. A tarifa não terá aumentos e taxas extras pelo terceiro mês consecutivo. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anuncia bandeira verde nas contas de luz no mês de fevereiro. As tarifas não vão ter aumento e nem taxas extras. Os meses de dezembro e janeiro também estavam na bandeira verde. Em nota divulgada pela ANEEL, a empresa explica que a decisão é resultado das recentes chuvas e pela boa condição dos níveis dos reservatórios. O sistema das bandeiras é utilizado desde 2015 e serve como um indicador da situação da geração de energia no país, de mês em mês. Para isso, a ANEEL considera a situação dos reservatórios das hidrelétricas. Isso porque, com pouca água disponível, é necessário usar outras fontes de energia. A empresa também observa o avanço de fontes alternativas de energia e se há a necessidade de utilizar outras mais caras, como as termoelétricas. Todos esses fatores influenciam no aumento das tarifas e a bandeira é ajustada conforme a condição da produção de energia. A ANEEL reforça que, mesmo com um bom cenário, é necessário que o cidadão continue com hábitos de consumo consciente para evitar desperdícios e contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico. E as forças de segurança do Paraguai e da Argentina apreenderam mais de 150 toneladas de maconha, que foram plantadas em reservas ecológicas, localizadas na fronteira entre os dois países. O nosso repórter Wellington Pael vai trazer mais detalhes. A SENAD, a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, divulgou hoje os resultados da Operação Rafaelo, que durou 3 dias, com o objetivo de desarticular a logística de uma estrutura que utilizava reservas ecológicas para praticar atividades ilícitas na fronteira com a Argentina. Através de ataques terrestres e com o uso de helicópteros, foram destruídos 5 acampamentos montados por narcotraficantes e 152 toneladas de maconha, plantadas em dezenas de hectares na região da Reserva Nacional San Rafael. A suspeita é que esse produto tinha como principal destino o mercado argentino. O prejuízo aos criminosos é estimado em pelo menos 22 milhões de dólares, ou seja, 100 milhões de reais. Essa estratégia, que conta com serviços de inteligência para identificar e destruir plantações, é uma política do governo paraguaio para o combate ao tráfico de drogas, feito de forma integrada às forças de segurança de países vizinhos. O objetivo é reduzir o volume de entorpecentes que atravessam a fronteira, como também acontece aqui com o Brasil. Várias toneladas de maconha são destruídas do lado paraguaio, com o apoio da Polícia Federal Brasileira todos os anos, especialmente na fronteira entre os países que ficam próximos aqui de Mato Grosso do Sul, estado que é a principal porta de entrada de entorpecentes no país, seja para abastecer pontos de vendas localizados em território sul-mato-grossense ou para enviar aos grandes centros. E olha só, o roubo de veículos está se transformando em um negócio mais lucrativo do que o assalto de pessoas no Rio de Janeiro. As facções criminosas enfrentam menos resistências para levar milhões de reais para casa. Em alguns casos, não é preciso nem apontar o revólver para ninguém. O roubo de veículos tem se tornado a maior preocupação de quem habita em território fluminense. No ano passado, o estado do Rio de Janeiro registrou uma média de 84 carros roubados por dia, um aumento de quase 40% se comparado a 2023. Com essa média, o roubo de veículos superou os que acontecem a pedestres pela primeira vez desde 2004. Para a Polícia Civil, o aumento desses casos tem relação direta com a expansão do domínio das organizações criminosas em território fluminense. De acordo com o órgão, cerca de 80% dos roubos de carros são praticados por integrantes de facções do tráfico. A área da Baixada Fluminense foi a que apresentou os piores índices. Em Belfor Roxo, só no ano de 2024 foram comunicados quase 1.900 episódios. Apesar do esforço dos órgãos de segurança pública para impedir esse tipo de crime, o roubo de veículos tem se tornado extremamente lucrativo para os criminosos. Uma investigação da Polícia Civil revelou
revelou que nos últimos anos, só o Comando Vermelho movimentou cerca de 20 milhões de reais em roubos de veículos e cargas. As estratégias usadas por criminosos para obter esse lucro são diversas. Eles vão de venda direta do carro ao desmonte para a comercialização de peças, passando pelo escambo por drogas. Além de traficantes, a Polícia Civil também investiga a participação de cooperativas no planejamento e execução desses roubos. E olha só essa história, um caminhão destruiu parte da estrutura de um pedágio após o motorista perder a direção no Rodoanel em São Paulo. Felizmente, ninguém ficou ferido. Vamos ver. Um caminhão destruiu parte da estrutura metálica de um pedágio em São Paulo. O motorista perdeu o controle da direção no quilômetro 50 do Rodoanel Mário Covas, em direção a Regis Bittencourt, na região de Parelheiros, na zona sul da cidade. Um vídeo gravado por um motorista que passava pelo local registrou a destruição causada pelo acidente. É possível ver a estrutura do local desmoronada nas imagens. Segundo a SPMar, que é a concessionária que administra a rodovia, o motorista estava mudando de faixa quando parte do compartimento de carga do caminhão atingiu e derrubou a cabine de pedágio. Felizmente, ninguém ficou ferido. A equipe de engenharia da rodovia realizou a verificação da segurança da estrutura. Agora, a concessionária vai montar andaimes para reforçar a estrutura do pedágio. Vamos agora às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que seu controverso assessor Elon Musk, o homem mais rico do mundo, não pode tomar decisões por conta própria. Musk não pode e não fará nada sem a nossa aprovação. Foi o que disse o republicano aos repórteres. Acompanhe. Os colaboradores de Elon Musk assumiram o controle do sistema de pagamentos do Tesouro dos Estados Unidos, responsável por distribuir trilhões de dólares em fundos federais. O sistema de pagamentos do Internal Revenue Service do Tesouro Americano gerencia o fluxo de fundos federais, incluindo 6 trilhões de dólares, o equivalente a 35 trilhões de reais por ano para o Fundo de Pensão Público, o Programa de Seguro de Saúde Medicare, os salários federais e outros gastos essenciais. De acordo com o The Washington Post, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, aprovou a medida, que só foi possível depois que um funcionário de alto escalão foi colocado em licença administrativa, após se recusar a entregar as chaves do sistema às equipes de Musk. Posteriormente, o alto funcionário se aposentou. O presidente americano Donald Trump elogiou o bilionário e disse que Musk não pode tomar decisões por conta própria. Elon não pode e não fará nada sem a nossa aprovação e nós lhe daremos a aprovação quando apropriado. Quando não for apropriado, não faremos. Mas ele relata aí algo que sente muito fortemente e eu estou impressionado porque ele está dirigindo, obviamente, uma grande empresa. Não tem nada a ver se houver um conflito que não o deixaremos chegar perto. Mas ele tem um bom instinto natural. Ele tem uma equipe de pessoas muito talentosas. Estamos tentando encolher o governo. Trump nomeou Musk para dirigir a Comissão de Eficiência Governamental. De acordo com o site Wired, o dono da Tesla e SpaceX colocou jovens que trabalham para essa comissão em cargos importantes do governo. Essas equipes agora têm acesso sem precedentes ao sistema de pagamentos, normalmente reservado para funcionários públicos de carreira. E o empresário Elon Musk também disse que a gigante agência humanitária USAID irá fechar. Ele classificou a agência como uma organização criminosa. O bilionário Elon Musk, líder do Departamento de Eficiência Governamental do governo Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que quer fechar a USAID, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. O órgão público é responsável por cerca de 40% da ajuda humanitária do mundo. A declaração de Musk foi feita por meio de uma transmissão de áudio no X, antigo Twitter, propriedade de Musk. A USAID é uma entidade do governo dos Estados Unidos fundada em 1961 durante a Guerra Fria, período de tensão geopolítica entre o país norte-americano e a União Soviética. Ao longo das últimas décadas, a agência ficou encarregada de distribuir a maior parte da ajuda externa dos Estados Unidos, seguindo as políticas do Departamento de Estado do país, equivalente ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O bilionário Elon Musk afirmou também que cortará uma série de subsídios do governo após o Departamento de Eficiência Governamental ter obtido acesso aos sistemas internos de pagamento de recursos do Tesouro dos Estados Unidos. Os colaboradores de Elon Musk assumiram o controle do sistema de pagamentos do Tesouro dos Estados Unidos, responsável por distribuir trilhões de dólares em fundos federais.
O sistema de pagamento do Tesouro americano gerencia o fluxo de fundos federais, incluindo 6 trilhões de dólares, o equivalente a 35 trilhões de reais por ano, para o Fundo de Pensão Público, o Programa de Seguro de Saúde Medicare, os salários federais e outros gastos essenciais. O acesso do bilionário levantou preocupações sobre o que ele fará com essas informações. O presidente Donald Trump elogiou o bilionário e disse que Elon Musk não poderá tomar decisões por conta própria. Musk não pode e não fará nada sem a nossa aprovação, afirmou Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, chegaram a um acordo para suspender as tarifas de 25% sobre os produtos por um mês. Porém, o presidente americano não descarta impor tarifas aos produtos importados da União Europeia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia anunciado no sábado tarifas de 25% para todas as exportações do México e do Canadá, seus parceiros no Tratado de Livre Comércio, acusando ambos os países de permitir o fluxo de imigrantes irregulares e drogas para o território americano. Os Estados Unidos são o principal destino das exportações mexicanas e canadenses que foram beneficiadas pelo Tratado de Livre Comércio da América do Norte. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta segunda-feira que os Estados Unidos decidiram suspender por um mês as tarifas anunciadas para o país. No domingo, a presidente mexicana alertou que a taxação de 25% vai ter efeitos para os dois países, mas vai ser muito grave para a economia dos Estados Unidos por elevar os custos de todos os produtos exportados do México. Ela afirmou que conversou com o presidente americano Donald Trump pelo telefone e que falaram sobre uma série de temas. A decisão foi confirmada por Donald Trump na rede social do bilionário. O magnata aproveitou o anúncio para acrescentar que a presidente do México enviará 10 mil militares para reforçar a fronteira entre os dois países para evitar o tráfico de drogas do México aos Estados Unidos, especialmente o fentanil. Trump ainda destacou que os Estados Unidos, por sua vez, se comprometeram a trabalhar para evitar o tráfico de armas de alto poder para o México. Eu sempre disse a ele que queríamos que ele suspendesse as tarifas desde o primeiro momento. Então, neste caso, chegamos a esse acordo. Mas também expliquei a ele a gravidade da quantidade de armas de alta potência que entram no México a partir dos Estados Unidos. O governo americano também revelou que vai impor tarifas aos produtos importados da União Europeia. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, respondeu que o país prepara uma resposta imediata caso a ameaça se concretize. Se o presidente decidir implementar quaisquer tarifas contra o Canadá, estamos prontos com uma resposta. Uma resposta imediata, proposital e enérgica, mas razoável. O presidente Donald Trump também estava ameaçando um imposto adicional de 10% sobre produtos chineses no mesmo dia, da mesma forma que sobre a droga. Embora Trump não tenha especificado as ferramentas que utilizaria, os analistas sugeriram que ele poderia recorrer a poderes econômicos de emergência que permitem ao presidente regular as importações durante uma emergência nacional. Mas isso pode ser prejudicado por ações judiciais. E olha só, apenas 1% do azeite que chega à mesa do brasileiro é produzido aqui. O resto vem de fora e com tanto espaço a situação começou a mudar. Ainda mais quando o tema da cultura sustentável entra na conversa de quem planta as oliveiras. O azeite de oliva sempre foi considerado um produto de alto padrão e na antiguidade era considerado ouro líquido por sua raridade e valor comercial. Nos dias atuais, o produto mantém o seu alto valor e é considerado um alimento saudável, sendo uma das estrelas da dieta mediterrânea. Hoje, os países europeus são os maiores produtores do produto no mundo, com cerca de 67% do azeite consumido no planeta, como indicam dados da Comissão Europeia para a Agricultura e Desenvolvimento Rural. A produção brasileira ainda não chegou à maioridade.
A primeira extração de azeite extra virgem aconteceu há 17 anos no campo experimental da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, em Maria da Fé, Minas Gerais. A partir daí, houve um crescimento no número de interessados na olivicultura, em especial nas regiões sul e sudeste do país. Para se ter uma ideia, os principais estados produtores são Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, com cerca de 520 produtores. Apesar de jovem, a olivicultura nacional não fica atrás da do velho mundo quando se trata de sustentabilidade. Em determinados aspectos, a produção brasileira fica até à frente. O país conta com produtores com certificações e selos internacionais, que comprovam que as práticas dos produtores brasileiros estão entre as melhores do mundo, inclusive com menos consumo de carbono do que os europeus. Entre os olivicultores brasileiros, há divergência de opiniões sobre os selos ambientais. Esse tipo de produção não alcança o varejo. O destino costuma ser o mercado corporativo. Algumas empresas compram o produto para presentear os clientes, aliando suas marcas a produtos comprovadamente sustentáveis. Nesse mesmo universo, há produtores que optam em desenvolver azeites com foco em premiações internacionais, que atraem o consumidor final de forma eficiente e lucrativa. Autor do Guia de Azeites do Brasil, Sandro Marques, realizou uma pesquisa junto a olivicultores entre outubro e novembro de 2024 e concluiu que a maioria concorda que o nicho preocupado com selos ambientais ainda é restrito, uma vez que os prêmios repercutem diretamente sobre as vendas. Marques enviou um questionário sobre práticas sustentáveis a 210 produtores e apenas 48 responderam. Segundo ele, todos os produtores declararam ser sustentáveis, mas não tem como comprovar, e não há investimento sobre essas práticas. Marques apresentou os resultados na Grécia no 6º Simpósio Internacional sobre Azeite e Saúde, realizado pela Universidade de Yale. O levantamento mostrou que até mesmo a certificação orgânica é uma exceção entre os olivicultores brasileiros, com apenas 3 marcas. A alta incidência de fungos, o preço dos insumos certificados e a falta de pesquisas direcionadas para a olivicultura orgânica impedem que mais produtores adotem o manejo orgânico. E o governo do presidente Lula anunciou a redução para 15% do limite de alimentos ultraprocessados na merenda escolar. A mudança deve beneficiar cerca de 40 milhões de estudantes. O Programa Nacional de Alimentação Escolar deste ano propõe a redução dos alimentos ultraprocessados na merenda escolar dos alunos. Esses alimentos são submetidos a um longo processo de fabricação e contêm ingredientes artificiais, não encontrados na cozinha doméstica, como aditivos para substituir a cor, dar aroma e conferir texturas, por exemplo. Um dos objetivos do programa é estimular bons hábitos alimentares nas crianças e nos adolescentes matriculados na rede pública, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que garantam necessidades nutricionais dos estudantes. O programa também dá visibilidade às atividades já desenvolvidas pelas escolas públicas de todo o país. O PNAE é financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O programa inclui o repasse de verbas federais aos estados, municípios e o Distrito Federal, para atender estudantes da educação infantil ao ensino médio, além das unidades federais e das instituições mantidas por entidades filantrópicas. Uma pesquisa divulgada no ano passado pela Fundação Oswaldo Cruz mostrou que o Brasil registra cerca de 6 mortes por hora, devido ao consumo de alimentos ultraprocessados. O levantamento considera o número de 2019, quando houve 57 mil mortes prematuras, o equivalente a 156 óbitos por dia. E o caso da família que morreu ao comer arroz envenenado na virada do ano no Piauí, finalmente parece ter sido solucionado. A matriarca da família, mãe e avó das vítimas, foi presa e confessou ter cometido o assassinato da vizinha para incriminá-la pelas mortes e assim tirar o marido da cadeia. No primeiro dia do ano, a família de Maria dos Aflitos se encontrou para um almoço com as sobras do Baião de 2, que tinha sido jantar na virada de ano. 9 pessoas que comeram arroz passaram mal e 5 morreram. Entre elas, 3 netos e a filha de Maria dos Aflitos. Uma semana depois, no dia 8 de janeiro, Francisco de Assis, que é marido de Maria, foi preso. No mesmo tempo em que ele estava na cadeia, Maria Jocilene da Silva, vizinha próxima do casal, faleceu após ser envenenada ao tomar café.
Jocilene tinha até acompanhado os netos de Maria dos Aflitos quando estavam internados por envenenamento. Com o homem preso, Maria dos Aflitos virou a principal suspeita, que ao ser interrogada confessou o crime e disse que só envenenou a vizinha para tirar o marido da prisão e incriminá-la. Em seu depoimento, ela disse que acreditava que ele seria solto, mas que se arrepende amargamente. De acordo com a polícia, a principal motivação do crime era financeira. Eles queriam se livrar dos filhos e dos netos para diminuir as despesas. E veja a seguir, pesquisa revela que mulher é mais tagarela do que o homem. E ainda, Amazonas recebe a primeira sala de cinema em uma comunidade indígena. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com mais notícias. Um levantamento aponta que o transtorno de ansiedade aumentou 2.500% entre crianças de 10 e 14 anos no período de 2014 a 2024. Os especialistas apontam que o uso excessivo de celulares é a principal causa. Um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde mostra que, de 2014 a 2024, os atendimentos relacionados aos transtornos de ansiedade no SUS aumentaram quase 2.500% entre as crianças de 10 a 14 anos. Foram 1.850 atendimentos em 2014 contra 24.300 no ano passado. Entre os adolescentes de 15 a 19, o avanço foi ainda mais acentuado, de mais de 3.300%, com mais de 500 mil casos a mais do que 2014. Segundo especialistas, a exposição prolongada de dispositivos eletrônicos pode estar contribuindo para a piora da saúde mental de uma geração e afirmam que os danos causados pelo uso excessivo de aparelhos têm duas origens. A primeira está relacionada ao que se perde quando as crianças e jovens estão no celular: as brincadeiras, o esporte, a movimentação física e as interações sociais. E a segunda está ligada ao conteúdo consumido nos dispositivos, que podem ser inapropriados, consumistas e até mesmo violentos. De acordo com os especialistas da saúde, o fenômeno atinge especialmente as meninas, por conta da exigência da beleza, que gera depressão pela comparação dos corpos. O uso excessivo de celulares e outras telas pode prejudicar até no sono das crianças e adolescentes, já que o uso frequente antes de dormir prejudica na qualidade do descanso, agravando problemas emocionais. Os pediatras afirmam que é necessário equilibrar o uso de dispositivos, incentivando atividades ao ar livre, limites claros no tempo de tela e maior acompanhamento dos pais e cuidadores, pois o uso consciente é fundamental para proteger o bem-estar emocional dos jovens. E nós vamos ver agora uma pesquisa que vai te surpreender. Um estudo científico sobre se é o homem ou a mulher quem fala mais, o mais tagarela. Vamos ver. Em um artigo publicado no Journal of Personality and Social Psychology, as mulheres são amplamente consideradas mais falantes do que os homens. Para os especialistas, medir esses padrões era importante para investigar esse estereótipo que frequentemente carrega conotações negativas. No total geral, os homens falaram em média 11.950 palavras por dia. Já as mulheres superaram esse número com uma média de 13.349 palavras por dia. Mas a diferença foi considerada pequena, 1.073 palavras em média. Para o estudo, os pesquisadores reuniram 2.197 participantes que usaram um dispositivo que registrava pequenos trechos de som ao longo de suas horas de vigília. Foram coletadas mais de 600 mil gravações, que depois foram transcritas e tiveram suas palavras contadas. Os pesquisadores descobriram que havia grandes diferenças individuais na eloquência dos falantes, o que adiciona uma incerteza estatística aos resultados. O participante menos falante proferiu menos de 100 palavras por dia, enquanto o mais falante disse impressionantes 120 mil palavras. Segundo os cientistas, não há diferenças significativas o suficiente para afirmar se a distinção observada entre os sexos é significativa
ou confiável. De acordo com um estudo de 2007, homens e mulheres não diferem significativamente no uso diário de palavras, falando cerca de 16 mil palavras por dia cada um. Na época, foram levantadas dúvidas sobre o trabalho, já que a amostra foi considerada pequena e era composta apenas por estudantes universitários. O estudo publicado agora oferece uma imagem mais clara, mas os pesquisadores sugerem que podem ser necessárias investigações complementares sobre diferenças baseadas no sexo. A noção de que mulheres e homens diferem em seu orçamento lexical diário existe há muito tempo sem ser amplamente testada empiricamente e se tornou um elemento recorrente nos argumentos sobre diferenças de gênero, destacaram. Um dos especialistas responsáveis por sustentar a teoria das mulheres mais falantes foi a neuropsiquiatra e clínica americana Loan Brisdine, que publicou há quase 2 décadas o livro The Female Brain, o cérebro feminino em tradução livre. Na obra, a autora defende que os cérebros masculino e feminino têm distinções que explicariam o fato de as mulheres falarem mais. Segundo a especialista, elas dedicam mais células cerebrais à fala do que os homens. Isso seria causado pela presença maior do hormônio sexual testosterona no corpo masculino, que afetaria o cérebro. O livro de Brizendine também tinha números que expressariam essa diferença. 20 mil palavras por dia para as mulheres e 7 mil para os homens. Mas dados foram mais tarde contestados por não terem fonte confiável. E no Mato Grosso do Sul, a quantidade de empresas abertas aumentou 10% entre 2023 e 2024. De acordo com os dados da JUCEMES, em Dourados, esse percentual chegou a 11%. E uma das respostas está na expansão do comércio nos bairros. Acompanhe. Bateu aquela fome, furou o pneu, precisou de uma tomada ou até de ração para o pet. É nessa hora que a gente recorre ao vizinho. E é justamente nessa proximidade, aliada à demanda, que está a essência do comércio de bairro, que cresce a passos largos, fazendo os gestores repensarem as cidades. Acho que o centro de todas as grandes cidades terão que se reinventar. E a tendência é ir para o bairro. O comércio de bairro ajuda a desenvolver o bairro, né? Leva lá para o bairro uma melhor estrutura, isso é claro que depende da prefeitura. Mas eu acho que está lá próximo das pessoas, do local onde mora e contribui para o desenvolvimento do bairro. Freire é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Dourados, cidade de 240 mil habitantes, que é exemplo desse fenômeno. Vários bairros já têm áreas comerciais tão amplas que dificilmente o morador tem a necessidade de percorrer longas distâncias em busca do que precisa. Aqui é muito bom aqui, o comércio aqui é excelente aqui pra gente, tem variedade de preço. E tudo que eu preciso tem aqui. Cuidar da casa, dos filhos, da família, da saúde, ver os amigos e ainda trabalhar fora para conseguir pagar as contas em dia. A rotina de muita gente é assim, correndo contra o relógio. E é justamente nesse contexto que o comércio de bairro tem um diferencial competitivo importante, porque ajuda o consumidor a economizar um bem precioso. O tempo. Muito bom. Por quê? Bom, porque para não ir no centro, né? Tem que pegar circular, ou senão tem que ir a pé. Recentemente, pós-pandemia, nós tivemos várias pesquisas aí da CDL, da FEComércio, do Sebrae, identificando que 70% da população que vive no bairro costuma consumir no próprio bairro. E aí é aquela questão, né? A gente também tem que trazer a facilidade. O que é ágil hoje para as pessoas consumirem no bairro? Então eu também tenho que perceber o que tem no centro e o que eu posso levar de diferencial para o bairro, dependendo do público que eu vou atingir e da classe social também que eu vou atingir. E como cada bairro tem características únicas, o empresário tem que pesquisar antes de abrir as portas. Ele pode identificar qual que é o nicho de mercado que ele vai atuar primeiramente, identificar se naquele bairro aquelas pessoas têm costume por esse mercado que ele quer abrir. E também ele pode identificar qual que é o tipo de público que ele quer atingir, qual que é a classe
que ele quer atingir, se é a classe mais baixa, a classe média, a classe alta. Então, dependendo do perfil e do ramo que ele vai atuar, ele consegue, através dessas pesquisas, identificar se aquele bairro está apropriado para abrir o comércio. E também, é claro, analisar os concorrentes. Não tem como ele abrir um negócio se ele também não estiver sabendo quem são os concorrentes que estão ali e os diferenciais que ele pode atingir para ele conseguir aumentar o público dele, a clientela que ele vai ter. E o Sebrae tem diversas formas de ajudar esse empresário. Nós temos pesquisa de mercado, mas o próprio empresário também consegue fazer as suas pesquisas parando em um determinado local, analisando as percepções das pessoas, fazendo pesquisa mesmo de campo com perguntas. Isso vai ajudar aquele empreendedor a realmente, de fato, ter mais certeza daquele empreendimento que ele vai abrir. Há 4 meses, Viviane decidiu investir no bairro João Paulo II. Ela trabalhava junto com o marido em uma serralheria quando percebeu que os clientes vinham em busca de itens que ela poderia oferecer em uma loja como essa. Artigo para serralheria, né? Eletrodo, essas coisas. Produtos de limpeza para as donas de casa. Vendemos também cola, tintas, botinas, ervas. Nós queremos colocar de tudo um pouquinho. E a empresária lembra que não basta ser vizinha do cliente. Para fidelizar, tem que manter bons preços e qualidade no atendimento. Eu acho que manda muito o atendimento. Você atendendo a pessoa com carinho, atenção, vem chamando. Uma vai passando para outra e aí vai vindo. A gente escolheu o ponto, que é ótimo. Essa rua é maravilhosa, tem muitos comércios nelas. E eu acho que o que mais manda é a educação. O Bom Dia, eu vou falar para você, faz uma diferença muito grande. E olha só, mais de 2.300.000 universitários em todo o país têm dívidas com as instituições de ensino. E muitos abandonam os cursos por não conseguirem pagar. Porém, um programa do Serasa pode modificar este quadro. Vamos conferir mais informações com o repórter Wellington Pael. Os números são bastante significativos e mostram, de acordo com uma pesquisa do Serasa, que em todo o país 44% dos universitários tiveram que trancar os cursos porque não conseguem pagar as mensalidades. Destes, 24% disseram que as principais dificuldades são o desemprego e a redução da renda, o que obriga a priorizar o pagamento de outras dívidas. A pesquisa realizada em parceria com o Instituto Opinion Box revelou que a maioria dos estudantes endividados, cerca de 63%, tem dívidas que giram em torno de R$ 7 mil, valor equivalente a quase 5 salários mínimos. Além disso, 59% dos universitários afirmaram que desejam regularizar as suas dívidas e continuar os estudos. Para tentar encontrar uma solução para o problema, o Serasa fez uma parceria com 68 instituições de ensino superior em várias regiões do país. As negociações podem ser feitas através do Serasa Limpa Nome, que oferece descontos de até 99% e possibilidades de parcelamento. A plataforma oferece diversas condições de pagamento para ajudar os estudantes a regularizar a situação e continuar com os estudos, especialmente durante o período da rematrícula. Aqui, em Mato Grosso do Sul, por exemplo, mais de 63 mil universitários têm acesso a 182 mil ofertas de dívidas com universidades parceiras da Serasa. E o estado do Amazonas ganhou a sua primeira sala de cinema em uma comunidade indígena. Na inauguração, foram exibidos um documentário e curtas-metragens com temas ligados à cultura indígena e amazônica, ao meio ambiente e também à ancestralidade. A aldeia indígena Inhambé, na zona metropolitana de Manaus, inaugurou o primeiro cinema em um território indígena da Amazônia. O projeto Cine Aldeia, liderado pela cineasta indígena Thaís Cocama e lançado em 2019, se tornou um centro cultural para exibições de filmes e workshops. A importância é de a gente estar sendo protagonista da nossa própria história e estar levando, o cinema para as pessoas que ficam impactadas com a estiagem. A estiagem ela dificulta a nossa saída da aldeia, Quando o rio está seco, a gente
é surpreendido com esse impacto da estiagem. A gente vem andando 2h30 e dificulta o nosso acesso à cidade para assistir um cinema, um filme, entendeu? E hoje a gente vai poder estar assistindo na nossa própria aldeia. É um sonho realizado, né? Que as crianças vão poder assistir os filmes, o documentário, as coisas que acontecem lá fora, porque nem todos têm acesso à cidade, né? A gente tenta colocar os nossos filhos, nossas crianças para estudarem dentro da aldeia mesmo, para que eles não possam estar correndo o risco de sofrer algum, como é que eu posso dizer, ainda existe preconceito. Na abertura foram exibidos o documentário de Cocama, Traços da Resistência, além de curtas-metragens que mostram o talento de indígenas de todo o Brasil. É muito importante, assim, é a disseminação da cultura, né? Ter a cultura, tanto quanto ver outros parentes nas telas, ver sendo produções realizadas por outros parentes também, isso incentiva muito. Isso mostra que a gente pode chegar lá também. As crianças que são pequenas, que gostam de fotografia, que gostam de filmar, que gostam de atuar, mostra para elas também que elas podem estar ali. Então elas têm onde se espelhar também. De acordo com a Agência Brasil, o Cine Aldeia é um dos projetos selecionados pelo concurso Prêmio Manaus Identidade Cultural Audiovisual por meio da Lei Paulo Gustavo. O objetivo é promover a inclusão cultural e fortalecer a identidade dos povos originários por meio do audiovisual. Inclusive, eu participei de alguns projetos que me levou, né, E a gente muda de assunto para falar de esportes aqui no nosso jornal. Quem traz as notícias é o Felipe Takahashi. Boa tarde, Felipe. Seja muito bem-vindo. E a gente começa falando do Corinthians, que hoje lidera o ranking dos clubes brasileiros com maior dívida. E parece que o clube quer quitar essa conta, não é mesmo? Boa tarde, Fernando. Boa tarde para você que nos assiste. E parece que sim. O Timão apresentou para a Justiça um plano para pagar sua dívida de mais de 350 milhões de reais. Vamos ver. O Corinthians enviou uma proposta para a Justiça de São Paulo com um plano para pagar parte de sua dívida ao longo dos próximos 10 anos. O time paulista busca pagar 367 milhões, que englobam dívidas com empresários, fornecedores, jogadores que têm direito de imagem atrasados e outras questões. Esse plano não engloba dívidas tributárias e nem a quitação da dívida da Neoquímica Arena com a Caixa Econômica Federal. Para honrar com a dívida e não complicar a saúde financeira do clube, o Timão pretende destinar 4% de suas receitas ao pagamento dos credores. Como receita, o clube considera direitos de TV, ingressos, patrocínio e todos os outros valores recebidos que não sejam relacionados à venda de jogadores. Nos documentos, o Corinthians reforçou a dificuldade financeira e detalhou seu endividamento, que é composto por 817 milhões de dívidas tributárias, 677 milhões do financiamento da Neoquímica Arena com a Caixa Econômica Federal e 926 milhões de dívidas cíveis e trabalhistas, sendo 367 milhões listadas no plano. E o Flamengo foi o grande campeão da Supercopa do Brasil recentemente e agora o rubro-negro mira estar no topo entre os clubes com mais títulos no país, pelo que a gente pode ver, não é mesmo, Felipe? Pois é, Fernando, e ele realmente está chegando perto, hein? O time carioca, após o título da Supercopa do Brasil, chegou a 17 títulos nacionais no total e fica cada vez mais próximo do líder do ranking, que é o Palmeiras. O Flamengo chegou ao seu terceiro título da Supercopa do Brasil após vencer o Botafogo na final por 3-1. Com esse título, chegou à sua 17ª conquista nacional e abriu ainda mais vantagem em relação ao Corinthians, terceiro colocado no ranking de mais títulos nacionais. O rubro-negro é superado apenas pelo Palmeiras, que é dono de 20 taças nacionais. Neste levantamento, é levado em conta todas as competições chanceladas pela CBF. As 4 divisões do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil e alguns torneios extintos, como a Copa dos Campeões, Torneio dos Campeões, Taça Brasil e Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Confira o top 10 dos maiores campeões do Brasil. Em primeiro, Palmeiras, com 20 títulos. Em segundo, Flamengo, com 17 títulos. Em terceiro, Corinthians, com 12 títulos. Em quarto, Cruzeiro, com 11 títulos. Em quinto, o Santos, com 10 títulos. Em sexto, Grêmio, com 9 títulos. Em sétimo, São Paulo, com 8 títulos. Em oitavo, Atlético Mineiro, com 7 títulos. Em nono, Fluminense, com 6 títulos. E em décimo, o Vasco, com 4 títulos.
Entre os estados brasileiros, São Paulo lidera com folga no total de conquistas, tendo 72 delas. Na sequência, Rio de Janeiro com 39, Minas Gerais com 26, Rio Grande do Sul com 15 e Paraná com 11. Os paulistas também se destacam pela grande diversidade de campeões. 19 clubes paulistas já conquistaram títulos nacionais. E por hoje é só, Fernando. Eu fico por aqui e semana que vem eu volto com mais notícias sobre esporte. Até mais. Tá certo, Felipe. Muito obrigado pela sua participação e até mais. Bom, e essa edição termina aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, basta acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.